de número 59, começando agora nessa terça-feira, mais um Macarrão Talk aqui na nossa semana. Para quem não sabe, as aulas do Macarrão Talk acontecem todas as terças-feiras, às 10 da manhã. São aulas gratuitas que nós temos aqui no YouTube. Então, se você está caindo de paraquedas aqui pela primeira vez em uma das aulas do Macarrão Talk, já vai deixando o seu like, o seu joinha aqui embaixo, porque essas aulas aqui, como eu disse, são gratuitas. O objetivo aqui é compartilhar conhecimento e também aproveita para você se inscrever. Tem um botãozinho aqui embaixo, deve estar escrito inscrever-se, algo assim. Então já se inscreve para você não perder nenhuma aula do nosso Macarrão Talk, para você aí que quer aprender a fazer macarrão, senão vai dar azar, hein? Quem não está inscrito no canal vai ter azar com os macarrões. E quem não deu o like também, hein? O pezinho vai ficar torto. Bom, minha gente, bonjour aí para quem está chegando agora. Vamos começar a nossa aula aqui, mais uma aula ao vivo nessa terça-feira. Vamos chegando, já vamos deixando um comentário aqui embaixo, já vai me falando de onde que você é, se você é do Brasil, qual cidade, se você está em outro país, me conta também. Eu que estou aqui na França, adoro quando eu tenho pessoas do mundo todo assistindo as aulas aqui, fico super feliz de espalhar conhecimento não só pelo Brasil, mas pelo mundo afora também. Como vocês sabem, toda terça-feira é dia de tema novo nas nossas aulas do Macarrão Talk. Decidi trazer um tema aqui que eu não tenho sombra de dúvida, é a tua dúvida para você que faz macarrão. Fala para mim se você não tem dificuldade de fazer aquele macarrão mais escurinho que o cliente pede e você tem medo que o seu macarrão fique com gosto ruim de tanto corante que você coloca lá dentro da sua receita, não é verdade? Fala aqui pra mim. Fala pra mim se você já não fez uma massa de macarrão e alguém da sua casa provou esse macarrão, ficou com a língua toda azul, com a língua toda vermelha. Fala pra mim se isso já não aconteceu. Eu sei que já aconteceu. Então, o meu objetivo na aula de hoje é falar sobre coloração dos macarrões. Em especial, falar sobre como fazer coloração mais forte, ou seja, aquelas tonalidades mais fortes dos macarrões, né? Fazer um macarrão vermelhão para o Natal, aquele verdão de Natal, ou macarrão preto, né? Que é aquele cliente que pede aquela torre de macarrões da cor do Atlético, do Fluminense. Eu não entendo nada de futebol, tá, gente? Então, se eu tô falando aqui cores que não tem nada a ver com os times de futebol, não liguem, porque eu não entendo absolutamente nada, tá? Então, para aquele cliente que vai pedir para você, fulana, preciso de macarrões vermelho, mas vermelho intenso, preciso de uma torre de macarrão para o meu evento, você faz? Aí você vai falar, eu faço. Mas você vai responder isso, mas com aquele medo assim pensando, meu Deus, faço ou não faço? E se eu fizer, será que vai dar boa? Quanta gente não perde receita testando as cores que o cliente pediu para um pedido especial, né? Então, é interessante a gente falar aqui na aula de hoje sobre coloração de macarrões. Para quem não sabe, o macarrão é um doce todo colorido, todo mundo ama ver o macarrão porque visualmente é um doce que chama muita atenção. Porém, o biscoito do macarrão, ao contrário do que muita gente pensa, não tem sabor. Ou seja, a cor não dá sabor para o macarrão. O que dá sabor para o macarrão é o recheio. Então, pouco importa se o macarrão é vermelho, preto, rosa, azul, verde, o sabor da casquinha vai ser sempre o mesmo.
Isso não significa que a casquinha não tenha sabor, né? O sabor da casquinha do macarrão vai ser aquele sabor de um biscoito, que é crocantezinho por fora, macio por dentro e que tem um leve sabor de farinha de amêndoas. Então, um sabor bem sutil, bem gostoso. Mas o que dá realmente o sabor, o diferencial do macarrão é, sem sombra de dúvida, o recheio. Bom, gente, isso dito, que eu acho que é importante falar, nem todo mundo está no mesmo nível de conhecimento aqui em relação aos macarrões, tem muita gente que está começando. Se esse for o seu caso, inclusive, deixa aqui no comentário e fala: Pri, estou começando nesse mundo dos macarrões e estou adorando as aulas do Macarrão Talk. Eu vou ficar feliz, viu? Então, voltando aqui ao nosso assunto da coloração, né? Visto que a cor do macarrão não dá sabor a ele, mas a coloração é o que chama muita atenção nesse doce, é fundamental, eu acho, a gente trabalhar, né, com os macarrões coloridinhos para a gente conseguir chamar a atenção dos nossos clientes e também trazer essa flexibilidade para os nossos clientes fazerem pedidos de cores especiais, né? Afinal de contas, um cliente que vai se casar, um cliente que vai fazer um batizado, um aniversário, com certeza ele adoraria ter macarrões mais personalizados, né? Com cores que vão lembrar o tema da festa, e isso vai ser um forte valor agregado, né, de ter esse doce na festa do seu cliente. Mas acontece que muitas vezes eu tenho pessoas que entram em contato comigo falando: Pri do céu, preciso fazer tal cor de macarrão, eu tô fazendo os meus testes e tá manchando a mão, tá manchando a boca, o que que eu faço? Hoje mesmo pela manhã, eu tava passeando pelo Instagram, rodando o feed lá, e aí eu caí numa publicidade de macarrão, né? Alguém vendendo um curso e falando: com o meu método, você vai colorir os macarrons, vai usar o corante em gel, não vai manchar a boca, porque o método é bom, nananana. E eu vou falar a verdade para vocês. A verdade é que se você colocar excesso de corante dentro da sua massa de macarrão, primeiro, vai manchar a boca do seu cliente, vai manchar a mão do seu cliente. Segundo, se você colocar corante em excesso nos seus macarrons, os seus macarrons vão ficar com sabor ruim. Quem trabalha com confeitaria, quem já conhece corante, sabe do que eu tô falando e sabe que não é mentira. Corante em excesso altera o sabor do produto, tá? Tenho aqui alguns exemplos de macarrons. Tem um macarrão aqui vermelho Natal, tá? Um vermelho bem intenso. E eu tenho aqui um azulzinho bem clarinho, né? O que a gente chama de tom pastel. A técnica que a gente usaria para fazer os dois são diferentes, tá? Pra gente colorir os macarrons, existem diversas técnicas e todas estão corretas, tá? Existem pelo menos 5 meios diferentes de colorir os macarrons. Então eu vou falar para vocês aqui qual é o método que eu gosto de trabalhar para fazer cores intensas como essa daqui. Vermelho, azul royal, preto, um verde bem intenso, o que mais? Um laranja bem intenso. Então é isso que eu quero falar aqui com vocês hoje. Para a gente colorir os macarrons, a gente utiliza corante, certo? Mas não é qualquer corante. Aqui eu tenho 2 exemplos de corantes que nós podemos utilizar para fazer macarrons. O primeiro é o corante em pó e o segundo é o corante em gel. Ambos precisam ser corantes hidrossolúveis. Água solúvel na água. Para quem conhece um pouquinho sobre corante, nós temos também no mercado os corantes lipossolúveis,
lipo, gordura solúvel na gordura. Então são os corantes utilizados principalmente para chocolate. Então não usem esses corantes aí para colorir os seus macarrons. Então aqui eu tenho os dois tipos de corantes que eu gosto de utilizar para os macarrons e eu tenho uma preferência principalmente por esse daqui. Na verdade, se fosse para eu escolher mesmo qual seria a minha preferência para colorir os macarrons, não seria nem esse, seria corante natural. Mas hoje, ainda no mercado, nós não temos tanta escolha assim de corantes naturais. Aqui na França, onde eu moro, ainda nós temos algumas escolhas, né, de algumas cores, não conseguimos ainda todas as cores, mas nós temos o vermelho, o verde, o azul, o amarelo. Então aquelas cores de base já a gente já consegue colorir os macarrons de uma maneira mais natural. Mas no Brasil ainda a gente está bem atrasado em relação a isso, então o que mais utilizamos no Brasil são os corantes artificiais, tá? O que eu gosto mais entre os corantes artificiais é esse daqui. É o corante em pó. Por quê? Porque com o corante em pó eu consigo fazer tantos tons pastéis, como esse daqui, esse macarrão aqui azul clarinho eu fiz com corante em pó, tá? E esse macarrão aqui vermelho eu também fiz com corante em pó. Primeiro, porque o corante em pó, ele tem uma concentração muito maior do poder de coloração. Então você já captou aí a informação. Se você quer fazer tons mais fortes, como esse vermelho intenso aqui, não tem como fugir do corante em pó. Se você utilizar o corante em gel para colorir a sua massa de macarrão, o que vai acontecer? Você vai utilizar quase que um pote inteiro desse daqui, um tubinho inteiro. A massa do seu macarrão vai desestruturar se você colocar em excesso, porque não deixa de ser líquido, tá? É um gel, então ele é mais licoroso do que o corante em pó, que não tem umidade nenhuma. E segundo, quanto mais corante você coloca, maior o risco do seu macarrão alterar o sabor, tá bem? Então, primeira dica aí, corante em pó. Segundo, eu gosto bastante do corante em pó. Por quê? Porque ele dura uma eternidade, né? Você compra um pote de corante em pó e se você fizer tons pastéis, tons mais claros, você só vai utilizar aquela pontinha de faca só para dar aquela coloração e vai durar muito mais tempo, então vai custar até mais barato na sua produção, tá certo? Então, gente, aqui para fazer o macarrão vermelho que eu tô aqui na minha mão, esse macarrão aqui ele foi feito com o seguinte método. Eu utilizei o corante em pó para colorir o meu merengue. Para quem não sabe, eu trabalho exclusivamente com a técnica do merengue italiano. Aqui no canal tem um monte de vídeo onde eu explico por que eu trabalho exclusivamente com a técnica do merengue italiano. Não é que as outras técnicas estão erradas, mas o merengue italiano é o que traz, sem sombra de dúvida, o melhor resultado para os macarrons. Por quê? Porque é uma receita muito mais estável, com muito menos umidade, tá? Mas depois você olha com calma os outros vídeos aqui do canal. Então, quando a gente faz o merengue italiano, a gente trabalha com uma etapa que se chama calda de açúcar. Essa calda de açúcar eu vou tentar colocar no vídeo aqui para vocês agora. Você deve estar vendo em algum lugar aqui no vídeo, aí na tela do seu celular, do seu computador. Você está me olhando, você está me observando verter a calda dentro de alguma coisa, né? Então, essa calda que você está vendo aí nada mais é do que açúcar e água, tá? Açúcar e água que a gente eleva até uma certa temperatura e depois adiciona lá dentro das claras batidas em neve. Isso se chama merengue italiano. E como você tá vendo no vídeo aqui, essa calda tá vermelha, né? Tá estranha.
Então tá estranha por quê? Porque eu coloquei esse corante lá dentro. Coloquei corante em pó dentro da minha calda. Então muita gente não sabe do que eu vou falar agora. Se você colocar o corante em pó dentro da sua calda para fazer o seu merengue italiano, o calor vai fixar melhor a cor do corante no seu macarrão. Bom, primeiro, vai dissolver melhor esse corante. Segundo, vai ter uma melhor fixação da cor nos macarrões na hora que ele for pro forno. Então ele não vai desbotar, que muitas vezes acontece com o corante em gel. Então, uma das dicas para você fazer o macarrão com uma tonalidade mais forte é você colocar o seu corante em pó dentro da sua calda de açúcar para colorir a sua base de merengue, tá certo? Atenção, presta muita atenção no que eu vou falar agora. Não coloque corante em gel dentro da calda de açúcar. Nunca, never, jamais, não coloque, porque essa calda vai espumar, tá certo? É só o corante em pó que a gente pode fazer isso, beleza? Anotou aí, né? Anotou? Espero que tenha anotado, porque senão vai dar ruim. Depois você vai falar que a culpa é minha, mas eu avisei, tá? Então, a primeira coisa, a primeira dica para você fazer essa tonalidade mais forte de macarrons é colocar o corante em pó dentro da calda de açúcar para colorir o seu merengue, tá? Colorir a sua base de merengue. Segundo, o que você pode fazer, mas não é obrigatório, mas eu gosto de utilizar esse método para tons mais fortes, como preto, tá? O que eu gosto de fazer é combinar técnicas de coloração. Então, por exemplo, eu vou colorir a minha base de merengue do jeitinho que eu acabei de falar para vocês, e também eu vou adicionar ou o corante em gel ou o corante em pó dentro da minha pasta de amêndoas. Pri, você tá falando grego, não tô entendendo nada. O que é pasta de amêndoas? Meu Deus. Ó, você vai ter que revisar as aulas aqui do nosso Macarrão Talk e as aulas aqui, os vídeos aqui do canal, tá? Se você tá entrando nesse mundo dos macarrões aqui agora, saiba que pasta de amêndoas nada mais é do que amêndoa, açúcar impalpável, pode ser também açúcar de confeiteiro e um pouco de claras. Essa etapa existe exclusivamente na técnica do merengue italiano, tá? Então, em outras receitas, você vai começar a procurar aqui na internet, você não vai ver essa pasta de amêndoas, tá? O que é normal, é só na etapa do merengue italiano, tá? Para fazer os macarrões que você encontra essa pastinha de amêndoas, tá? É um dos processos da receita. Então, o que eu gosto de fazer nessa pastinha de amêndoas, né, que é uma etapa da nossa receita do merengue italiano, eu gosto também de adicionar uma quantidade extra de corante, tanto em pó quanto em gel, para ter aquele fundo já colorido, tá certo? Porque vamos lembrar uma coisa, e muita gente esquece disso. Quando você colore, por exemplo, a sua pasta de amêndoas, muita gente colore só a pasta de amêndoas e depois coloca o merengue branco, né? O que vai acontecer quando você adiciona o merengue branco ali dentro da pasta de amêndoas? O branco vai dissolver aquele corante, né? Então, quando você mistura o branco com outra cor, vai ficar uma cor mais clara. Então, por isso que eu gosto de colorir a base do merengue, né? Para o merengue já ficar colorido e depois adicionar essa base de merengue dentro da minha pasta de amêndoas também já colorida. Tá certo? Aí o que muitas pessoas gostam de me perguntar, né, no Instagram ou aqui no YouTube, Pri, mas quanto de corante eu coloco? Ah, mas eu coloquei 2 gramas, coloquei 3 gramas, coloquei 1 grama. Gente, eu não sei. Eu estaria mentindo se eu falasse para vocês qual é a quantidade de corante que tem que colocar. A não ser que eu falasse assim, mas você precisa comprar tal marca de corante e fazer tal tamanho de receita. Aí sim,
Mas acontece que na vida real, cada pessoa tem acesso a um tipo de corante diferente, né? Eu mesmo tenho alunos no Brasil que não têm acesso à mesma marca de corante, tenho alunos nos Estados Unidos, tenho alunos na Europa, tenho alunos na Ásia, então não tem como eu falar para os meus alunos coloque tantas gramas, tá? Eu dou uma ideia ali, mas principalmente eu ensino o meu aluno a pensar. Ele tem que ter esse senso crítico, né? O que eu tô fazendo? Eu tô testando, vai dar certo, não vai? O que eu posso fazer para adaptar? E acontece que cada marca de corante é diferente. E cada marca vai ter um poder de coloração específico. Esse corante que aqui eu tenho em mãos, por exemplo, é um corante da marca Le Comptoir Colonial. É uma marca francesa. E esse corante aqui, gente, é incrível. Você coloca mais uma pontinha de faca ou uma colher de chá no máximo e você já obtém uma cor mais forte do que esse macarrão aqui. É incrível, o poder de coloração dele é muito, muito, muito grande, tá? Eu já utilizei outros corantes, porém, alguns no Brasil inclusive, onde eu tive que colocar muito, muito corante, né? O preto, por exemplo, nem sempre é fácil trabalhar com os macarrões da cor preta. Por quê? Porque é excesso de corante. E quando a gente coloca excesso de corante, mesmo o corante em pó, o que pode acontecer é o macarrão ficar numa textura de chiclete, né? Vai ficar ali grudando no dente. E pode acontecer também de ele ficar todo côncavo, né? Então ficar sem aquela base por baixo, ele fica parecendo uma conchinha, né? Sem a base, isso também pode acontecer quando você coloca excesso de corante. Ai, Pri, tá bom, você falou, mas eu ainda não sei como que eu faço para colorir meus macarrons e evitar com que o meu cliente manche a boca. Aí eu sinto muito, eu vou decepcionar você, porque dica milagre não existe. O que existe vai ser você testar o seu próprio corante, sem colocar corante em excesso. Eu sei, parece bem subjetivo o que eu tô falando aqui, mas a verdade é essa, você precisa testar o corante que você tem em mãos para você obter a tonalidade que você quer. Então, vai colocando ali aos pouquinhos o corante na sua massa de macarrão, tá? Faz a técnica que eu falei aqui para você, colore a base do seu macarrão, a base do merengue, né? Faz o merengue colorido, colore também a sua pasta de amêndoas, para daí quando você fizer a macarronagem, essas duas bases já vão estar coloridas. E o fato também de você colocar o corante em pó na calda de açúcar para fazer o seu merengue italiano vai fazer com que a cor se fixe melhor no macarrão e isso vai evitar com que manche as mãos do seu cliente, tá bem? Inclusive, uma aluna me disse uma vez que ela fez uma torre de macarrons, eu acho que era para alguém da família dela, ainda bem, né? Ela estava começando nesse mundo dos macarrons, não tinha ainda aquela confiança para fazer as receitas, trabalhava com receita da internet, e aí alguém da família pediu para ela fazer macarrons azuis, né? Uma torre de macarrons azuis. E aí, quando todo mundo foi sorrir para a foto, tirar aquela foto de família no casamento, adivinha? Todo mundo com a boca azul. Imagina só. E ela, que tinha feito os macarrons, estava lá no casamento, né? Então, como explicar isso pro cliente, né? A noiva tá lá tirando foto com o marido e aí tá com a boca toda azul, né? Que situação. Então, para evitar com que isso aconteça, siga as dicas aqui da nossa aula de hoje. Eu tenho certeza que se você passar a trabalhar assim com essa técnica de coloração já vai ajudar muito, né? Mas sempre tomando cuidado para você sempre estar testando aí o seu corante. Faça o teste também, prove o seu macarrão para ver se aquela quantidade de corante não foi colocada em excesso. Para dar uma ideia para vocês, tá? Esse macarrão aqui, vermelho, ele foi feito
com o corante da Gran Chef, que é uma marca brasileira, vermelho, tá? Eu utilizei o corante em pó e eu utilizei 3 colheres de chá para fazer esse macarrão aqui. Mas isso, claro, depende do tamanho da receita, né? Eu utilizei uma base de 150 gramas de farinha de amêndoa, tá? Fiz em média aqui 35 macarrons para ficarem dessa cor aqui. Então já vai dar uma ideia legal aí para quem trabalha com o corante da Gran Chef. Também coloquei um pouquinho de corante na minha pasta de amêndoas, fiz do jeitinho que eu falei para vocês, colori a minha calda e colori também a pastinha, tá bem? Vocês curtiram a aula de hoje? Contem pra mim aqui nos comentários, porque eu fico falando aqui, igual uma tagarela. E aí, vocês curtiram a aula de hoje? Foi útil pra vocês? Contem pra mim aqui nos comentários qual é a cor que você tem mais dificuldade. Aí, quem sabe da próxima vez eu faço uma aula específica para uma cor específica de macarrão, né? Quem sabe o preto? Muita gente tem dificuldade de fazer os macarrões pretos. E pensando nisso, pessoal, nessa questão de coloração, eu acho que é muito interessante também cada um que vai trabalhar com macarrões ter essa reflexão sobre os corantes, né? Vocês sabem o quanto eu aprecio a confeitaria mais sustentável, mais natural. Não consigo ainda hoje fugir 100% dos corantes artificiais, infelizmente, até para ensinar os alunos, né? Mas quando eu trabalhava com macarrão, quando eu vendia macarrão, eu procurava utilizar, na maioria dos casos, corantes naturais. Então, 80% dos meus macarrões eram feitos com corantes naturais, tá certo? Então, eu acho que é uma reflexão interessante que vocês precisam ter também. Quando o cliente pede um macarrão fluorescente, né? Tá na moda agora, fluorescente, aveludado, preto, uma cor extremamente forte. Eu acho que é importante também você deixar claro para o cliente o risco que pode ter, né? Se ele escolheu uma tonalidade muito forte, em termos de alteração de sabor, em termos de poder manchar tanto as mãos quanto a boca do cliente. Falar também que é um excesso de produto químico, tá? Podem falar o que quiser, corante artificial é produto químico, sim. Tem gente que tem alergia, né? Principalmente corante amarelo, que é o tartrazina, é isso? Não me lembro o nome direito do produto. Mas muita gente tem alergia a esse tipo de corante. Aí come o seu produto, pode ter uma potencial alergia, e aí? Como é que vai ficar a tua imagem, né? Então tudo isso é uma reflexão, não é um julgamento que eu tô falando aqui, eu acho que são pontos de reflexão que impulsionam as pessoas a terem um posicionamento claro no mercado, e isso com certeza faz a diferença na vida da gente, pra gente que trabalha com confeitaria artesanal de verdade, tá bem? Então esse método aqui que eu ensinei para vocês na aula de hoje é um dos métodos que eu ensino nos meus cursos, tá? Quem é aluno meu sabe que esse daqui é só um dos métodos, dos inúmeros métodos de coloração que a gente tem para fazer os macarrons, tá? Para quem quer aprender a fazer macarrão, para quem tá começando agora e quer saber sobre o curso, também vou deixar um link aqui embaixo do meu curso Macarrons para Todos, que é um excelente curso para quem está começando nesse mundo dos macarrons, para aprender a fazer os macarrons tradicionais, tá? Vai aprender toda a parte das técnicas, como adaptar as técnicas aí, utilizando o que você tem em casa, utilizando o seu tipo de forno, né? Independente se o forno é a gás, independente se ele é um forninho de bancada, tá? Então dá uma olhada lá, nesse link tem todo um videozinho onde eu falo sobre o que é a metodologia dos 3 T's, né? Que é como eu ensino a fazer macarrons. E se você tiver alguma dúvida também pode deixar aqui embaixo nos comentários que eu vou te responder. Vai ser um prazer te acompanhar
nessa aventura com os macarrons. Bom, gente, vamos encerrar nossa aula aqui. Adorei ter vocês aqui na minha cozinha como toda terça-feira. Sempre saio daqui com o coração quentinho com a presença de vocês. E falando em presença de vocês, eu conto com vocês amanhã lá no Instagram. Porque terça-feira é dia de Macarrão Talk aqui no YouTube, mas quarta-feira é dia de live lá no Instagram. Então as lives é mais aquela coisa assim de interação, onde você faz sua pergunta, eu respondo. Então é uma troca bem legal que a gente tem lá no Insta, tá bem? Então é isso, minha gente. Beijo grande pra vocês, bisu, bisu. Fiquem com Deus. Até amanhã lá no Insta ou até semana que vem no nosso Macarrão Talk aqui no YouTube. Beijão, tchau, tchau.